Voltamos aqui, estamos falando com vocês aqui direto da Finance Academy, escritório de investimentos. Se você não tem nenhum assessor de investimento, ninguém que cuide dos seus investimentos, pode entrar em contato conosco, tá? Novidade, hoje nós fechamos, tá, uma parceria que na realidade a gente já fechou há muito tempo. Na realidade nós aumentamos a quantidade de produtos da nossa parceria entre Finance Academy e Mongeral, né? Então a Mongeral, para quem não conhece, ela é a maior corretora, tá, que vocês vão ter no segmento de seguro e previdência, tá? Ela é mais antiga do que Bradesco, Itaú, Santander, essa turma junta, e ela tem mais de 200 anos no mercado e tem os melhores planos de seguro, tá? Se você não pensou ainda em fazer seguro de vida, pense, senhores. Seguro de vida é importante, ainda mais nesse momento em que os planos de saúde estão aumentando. O plano de saúde vai aumentar cada vez mais. A ANS, Agência Nacional de Saúde, ela quebrou os tetos, né, de gastos dos planos de saúde. Os planos de saúde agora eles vão poder aumentar cada vez mais o seu preço, e também vão começar a aumentar também a questão de produtos que não vão mais beneficiar o usuário. Então a pessoa hoje que tem plano de saúde tem que pensar no plano B. Se o plano B, para complementar o seu plano de saúde, é um seguro de vida, tá? Muito seguro de vida, como eu falei para vocês aqui na Mongeral, que complementa essa falta, tá? Então, caso você queira marcar alguma conversa com algum consultor da Mongeral, a Finance Academy fez essa parceria com eles, a gente faz e tem outras vantagens também. Falando de mercado, senhores, o mercado está totalmente lateral, tá? Nós temos algumas notícias que estão um pouco ruins, tá? A primeira notícia que nós temos ruins é a OPEP, né? A OPEP, que ela tem a previsão de alta, né, do petróleo, tá? Ela vem aqui que a produção diária do barril de petróleo pode chegar a 3,4 milhões, tá? Mas o cartel mundial tá querendo manter aí em 2,1. Problema de produção de petróleo é a Rússia. A Rússia, se ela fechar as torneiras, o mundo vai ter uma falta muito grande de petróleo. Daí nós temos dois tipos de análise. Nós temos a análise do Citibank e a análise da JP Morgan. A JP Morgan, ela estima, né, caso a Rússia tire, né, a sua produção de petróleo do mercado, o barril vai para $380. E nós temos a análise do Citibank. A análise do Citibank fala que se a Rússia continuar e nós tivermos uma recessão, que vai acontecer a recessão, nós vamos ter um barril de petróleo a $68. Então é bom os investidores tomarem cuidado e bom os investidores analisarem todas as situações, tá? Não é só investir em Petro, Prio, Raízen, ou São Martino, você tem que analisar também o cenário político internacional. Falando de Covid ainda está em uma das fortes ameaças. Nós temos lá China. A China, as principais cidades da China estão tendo confrontos, tá? A população está reivindicando os seus recursos que estavam presos dentro das instituições financeiras. O governo chinês confiscou as poupanças, confiscou as contas correntes da população, e o governo chinês também vai confiscar as terras, né? Então a população está revoltada. Você está tendo a população presa, mantida dentro de casa, né, por causa do aumento da Covid, uma nova cepa, né, derivada da Ômicron, e isso também fechou os mercados. Só para vocês terem uma ideia, celulose, papel estão em falta no Brasil, motivo que é produzido lá na China. Outras cidades, o mercado em relação às commodities, né, principalmente petróleo. Como a China é o segundo maior comprador de petróleo do mundo, nós estamos tendo aí uma falta, né, dessa participação, e é por isso que o barril de petróleo está caindo, né? Então tem que levar em consideração isso, o retorno da China consumindo petróleo, para poder a análise do JP Morgan ter sentido, a análise que eu comentei com vocês no início do vídeo. Quando a gente fala também de China, né, falta de quarentena, nós temos aí que tomar cuidado com a indústria imobiliária e também tem que tomar cuidado com o minério de ferro, tá? China fechada, senhores, ela deixa de produzir ferro, ela deixa de comprar ferro,
e nós vamos ter um problema. Só para vocês terem uma ideia, estou procurando a notícia aqui, mas o minério de ferro caiu 7,64% em liquidão, tá? Sendo negociado a $105 a tonelada. Essa queda foi de ontem para hoje, tá? Apesar da bolsa agora estar dando uma melhorada, né, nós temos aqui o índice futuro que chegou a ficar quase 0,78% negativo. Nós estamos tendo aqui o índice futuro voltando a 0,30, tá? Mas o minério de ferro ainda está com essa situação. Outro problema que a gente tem que analisar com calma e com cautela em relação a bancos. Você que tem ações de bancos, né, comece a refletir sobre o seu portfólio se você não está muito concentrado, tá? Porque os bancos hoje, tá, tem 66,6 milhões de inadimplentes, tá? É muita gente inadimplente, são 4 milhões de CPFs negativados, tá? Só no segmento de cartões de crédito tem 28% de inadimplência. Só no segmento de água, luz, gás, nós temos 22,7% de inadimplência, isso no Brasil inteiro, tá? E no varejo, nas financeiras, né, na questão dos empréstimos dos consignados, a gente tem 12,5% de inadimplentes, tá? Então, senhores, os maiores estados inadimplentes, São Paulo, né, tem um número de inadimplentes de 15 milhões, tá? Rio de Janeiro 6,7 milhões, Minas Gerais 6,3 milhões, Bahia 4 milhões, Paraná 3,5 milhões. Então esse número de inadimplentes ele vai pesar sobre os investimentos, principalmente sobre ações do setor bancário, tá? E outro ponto sobre a questão do setor bancário é a questão dos juros, né? Então, quando a gente tem aí a alta da Selic, até um certo ponto ela é favorável, tá, para os bancos tradicionais, mas para as fintechs a alta da Selic não é interessante. Por quê? Quando você tem uma alta muito exagerada da Selic, as fintechs elas têm problema. Por quê? Elas não têm de onde tirar receita, porque como tudo lá é isento, não tem tarifação de conta, não tem cobrança sobre extrato, não tem cobrança de TED, não tem cobrança de nada, a instituição ela fica à mercê de fazer empréstimo. Se ela tem dificuldade de fazer empréstimo, ela tem dificuldade de gerar receita e com isso a receita cai. Por isso que as ações do Banco Inter e as ações dos principais bancos aí relacionados à fintech, que vieram dessa ideia, como o Nubank, tem queda, né? E a tendência é cair ainda mais, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Aqui no Brasil, né, a OPEP fez um aumento de previsão de oferta de petróleo para 3,9 mil, né, barril por dia, né? E tem um outro detalhe, né? A partir desse mês, né, o Brasil passa a comprar diesel da Rússia, né? Então o diesel da Rússia vai começar a entrar no mercado brasileiro para suprir a demanda dos combustíveis. Então a gente vai ter aí uma entrada de diesel russo no Brasil, tá? Então essa seria a situação que a gente tem que atentar, né? Sobre a economia, nós temos apenas um detalhe, né? Um fato relevante hoje, que é a zona do euro lá, quando a gente fala da Alemanha, né? Vou mostrar aqui para vocês. A Alemanha hoje saiu o índice, o indicador econômico, o sentimento econômico deles, tá? E o indicador econômico veio baixo. E como a Alemanha representa um dos países, né, mais significativo na questão de produção, olha só, a gente teve aqui o aumento, né, até janeiro de 2022. E de abril de 2022 até julho nós tivemos queda nesse índice de sentimento econômico. O ideal é que esse índice fique acima de 50 pontos, tá? Nós fechamos ele a 53,8, tá? Qual é o problema desse índice estar negativo dessa forma? Significa que a economia da Alemanha está parada, ela está sendo prejudicada. E o que está prejudicando a Alemanha? A Alemanha ela depende de geração de energia fóssil. Então, a Alemanha ela depende de gás, ela depende de petróleo e todos esses derivados, assim como a Europa também depende, vem da Rússia. E a Rússia anunciou essa semana que vai ficar 10 dias em manutenção os dutos, né? E também com essa crise, essa guerra que está tendo entre a Rússia e a Ucrânia, mais, né, a questão entre o Ocidente e a Rússia, essa pressão econômica, nós vamos ter aí a possibilidade da Rússia fechar as torneiras. Se isso acontecer,
a Alemanha ela vai entrar numa recessão muito forte, numa crise muito forte que vai abalar a Europa inteira, tá? Então a Rússia a medir o peso dessa relação na sua carteira de investimentos. Se você não tem essa análise de risco, converse conosco. Senhores, vou encerrando por aqui, agradeço e até a próxima.